Então, João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 8, versículo 31 e o 32. E eu quero ler aqui juntamente com a igreja. Diz assim, vamos todos? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu chamo a atenção aqui dos irmãos, que Jesus estava falando para as pessoas que haviam crido nele. A plateia que ouvia Jesus aqui, não era de quem não cria nele. Era de pessoas que já criam em Jesus. Só que ele fala para aqueles que creram nele, que eles tinham que permanecer. Olha, não basta crer, precisa permanecer, amém, amados? Não basta crer, mas eu creio, precisa permanecer crendo. Diga assim, só é discípulo quem permanece crendo. Agora é interessante o que ele fala no versículo 32. Porque ele já não tinha crido em Jesus, sim ou não? Já creram em Jesus. Só que Jesus fala algo tremendamente revelador. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade. Mas espera aí, eles já não tinham crido? Como conhecer a verdade depois de crer? Como ser libertado mesmo tendo crido? Tome o seu assento. Hoje eu quero falar sobre a verdade que liberta. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja. A verdade que liberta. Você pode repetir esse título? Vamos? 1, 2, 3. A verdade que liberta. Eu quero pedir a sua atenção, porque essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra tem poder para mudar os seus conceitos. Essa palavra tem poder para libertar. Se é que alguém tem alguma coisa que precisa de libertação. Amados, eu não posso negar que o que me inspirou a falar nesse tema hoje é porque hoje completa-se 130 anos da abolição da escravatura. Dia 13 de maio de 1888, exatamente há 130 anos atrás, pelo menos é o que a história registra, depois de muito debate político, a princesa Isabel assina uma lei conhecida como lei, não top em história, hein? História do Brasil é nem que se cuide. Ela assina essa lei, e essa lei traz libertação para os escravos que trabalhavam no Brasil em condições desumanas, subhumanas. É verdade que não foi só assinar e como um apertar de play, a coisa mudou. Mas foi aí que foi startado o processo no Brasil. E louvado seja Deus por isso, amém, amados? Louvado seja Deus por isso. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, ele escreveu uma frase que diz assim: verdadeiramente, o único dia de delírio público que eu vi foi o dia que a lei foi assinada. Ele diz que no dia que publicou, assinou a libertação. Imagine a alegria dos escravos. É interessante que ele fala que foi delírio público. Delírio, o povo ficou, imagina, o livre, o livre. A rainha, a princesa assinou uma lei, estou livre. E ele poderia sair. E
por pensar hoje o que ministrar, o que compartilhar com a igreja. Não obstante ser o Dia das Mães, o Espírito Santo me trouxe a compartilhar com a igreja essa palavra: a verdade que liberta. Amados, a Bíblia Sagrada diz que por conta do nosso pecado, nós seres humanos nos tornamos escravos. Quem já viu isso aí na Bíblia? Amém? Por conta do pecado, nós não nascemos livres, nós nascemos escravos. E nós temos 3 grandes senhores, à luz da Bíblia, que nos escravizam por conta do pecado da desobediência. O primeiro grande, maligno e dominador, escravizador, é o mundo. O mundo. Amados, o mundo jaz no maligno. Quem já viu isso aí na Bíblia? Amém? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Igreja tem que ser diferente, amém? O primeiro grande senhor, e que infelizmente tem escravizado muita gente, é achar que o nosso reino, a nossa vida é nesse mundo. Não é. Não é. É degrau acima, é na eternidade. Esse mundo é um sistema mentiroso e corrupto que celebra a ganância e por aí vai. Não se conforme com o mundo, nunca seja igual ao mundo. O segundo grande inimigo que domina a gente, e se a gente não tomar cuidado, ele governa até aqueles que creem: a carne. A carne, o seu corpo. Amados, a carne não converte, a carne não muda, mesmo ela sendo batizada nas águas, ela não muda a natureza caída, e é por isso que carne não vai ser arrebatada, a carne vai apodrecer. É duro isso. Mas vermes andarão na minha carne, a menos que venha o arrebatamento. Porque carne é inimigo do povo de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos escravos do prazer. Ah, mas eu gosto. Eu creio em Jesus, mas eu gosto. Não, não. A Bíblia manda que para o mundo não se conforme. Para a carne, mortifique. Crucifique a carne, mortifique a carne, diga não para a carne. O olho tem desejo carnal, ele quer ver, quer saborear, inclusive o apetite desordenado, a glutonaria é pecado contra o corpo. A Bíblia diz que a glutonaria é pecado. É pecado comer para ficar doente. É pecado comer para encher. Come para satisfazer e ficar slim, igual seu pastor. Às vezes eu vou tomar um café e eu digo assim: eu quero sem açúcar. Aí alguém fala: o senhor tem diabetes? Eu falo: não, é porque eu não quero ter diabetes. Não é só por isso, eu aprendi a tomar sem, mas a carne, se nós não tomarmos cuidado, ela nos escraviza no apetite, no sexo. Eu creio, Jesus, eu creio, mas eu ainda sou escravo, eu sou sexólatra. Dou conta, escravo. Se você não domina, você é escravo. Escravo precisa de libertação. Mas um terceiro inimigo que nós temos, o mundo,
Você não se conforma. A carne, diga, mortifica. Terceiro grande inimigo que quer ser senhor da nossa vida é o diabo, Satanás. Tem gente que acha que o inimigo é só o diabo. Não é. Tem gente que está passando por problema e não é o diabo, é a carne, é o mundo. O mundo é um sistema, é um modo de governo terrível. Preste atenção aqui, essa palavra é poderosa para a sua vida. O terceiro inimigo é o diabo, Satanás, o inimigo, o acusador, que usa a carne e o mundo para nos tentar. Mas ele é o terceiro inimigo. Pastor, o mundo eu não conformo, a carne eu sacrifico, eu crucifico. Romanos 12 diz assim: olha, apresenta o seu corpo como sacrifício. Deixa eu te dizer, você não tem que fazer o que o seu corpinho quer, não. Se mostrar, relações sexuais desordenadas, carnais e profanas, sem santidade de homem e mulher de Deus. Eu estou falando numa noite de ceia como sacerdote e como quem vai dar conta desse rebanho diante de Deus. Não, cuidado com a carne, ela quer assenhorear-se de você. Mas o diabo, pastor, e o diabo? A Bíblia diz que para vencer o diabo, sujeita a Deus e resiste ele. Ele vem, eu vou correr, chama o pastor, não, eu vou resistir, e ele fugirá de vós. Amados, infelizmente, muito cristão que crê, continua escravo, ou do mundo, ou da carne, ou do diabo. E é por isso, meus amados irmãos, que eu quero falar convosco hoje. Pastor, pegou. O senhor falou um negócio aí, eu estou nesse pacote aí, comigo. Eu creio, sou crente, obreiro, mas me pegou. Como que eu faço para ser livre de verdade? Você precisa, mesmo crendo em Jesus, conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Mas aí eu te pergunto, existe uma verdade? Existe uma verdade? Porque Jesus usa o artigo feminino singular, conhecereis uma única verdade. Infelizmente, a humanidade, por muitos séculos, milhares de anos, a filosofia já gastou vidas tentando descobrir o que é a verdade. Os gregos filosofavam e pesquisavam e debatiam, dizendo o que é a verdade. O que é a verdade? O que Pilatos perguntou para Jesus, quando Jesus estava diante dele? Lá em João 18:38. Jesus está diante de Pilatos e aquele governante poderia perguntar muitas coisas. Sabe o que Pilatos perguntou? Cá entre nós, o que é a verdade? Porque o ser humano quer conhecer a verdade, pelo menos tem curiosidade. Agora o problema é que o secularismo, o mundanismo e a própria filosofia humanista diz que não há uma verdade. Não, você tem a sua, você a sua, eu a minha, e cada um tem a sua verdade. Aliás, verdade é subjetiva, verdade é relativa, porque ela é verdade para mim, aqui dentro, mas lá na Arábia não é. Peraí, será que é assim? Será que é desse jeito? Jesus falou, conhecereis a verdade. A verdade. Então, ou Jesus ou os filósofos estão corretos. Você cultiva, não, olha, até eu li na Bíblia, mas para mim, eu tenho a minha verdade.
E infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas, escravizadas, porque ele pensa que a verdade dele é que conta. Não é a sua verdade que conta, é a verdade de Jesus que conta. Porque na verdade de Jesus não tem confusão, não tem verdades, tem verdade, é a verdade. Ok, pastor, existe uma verdade, eu entendi o que o senhor disse, mas que verdade é essa? Que verdade é essa? Ok, e é interessante porque eles já tinham crido em Jesus, sim ou não? Sim ou não? Eles creram em Jesus. Aí eles creem em Jesus, e Jesus fala assim, olha, permanece em mim, aí vocês serão meus discípulos, aí vocês conhecerão. Infelizmente tem gente que para só no crer. Não, eu creio, eu creio, mas mal sabe que é escravo da carne, do mundo e do diabo, porque não conhece ainda a verdade. Pastor Benjamin, que verdade é essa? Vamos correr aqui. Amados, a primeira definição, a segunda e a terceira estão todas na última mensagem de Jesus no Evangelho segundo João. No capítulo 14, Jesus começa uma pregação, uma preleção, e ele perspassa 14, 15, 16 e 17. É uma mensagem de Jesus, despedindo dos apóstolos. E nessa mensagem, ele fala para nós o que é a verdade que liberta. Lá no capítulo 14, versículo 6, é o primeiro conceito da verdade que liberta. Ele diz, não turbe o vosso coração, crede no meu Pai, crede em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês fiquem comigo para sempre. Tomé, mas o Senhor vai, a gente não sabe o caminho. Aí Jesus falou, Tomé, fica tranquilo, porque eu sou o caminho, a verdade. Pastor, qual a verdade que liberta? Qual a verdade que liberta? Não é Pedro, não é Maria, não é Assembleia de Deus, não é batista, não é presbiteriana, não é católica, não é espírita, não é budista, não é shintoísta, não é nada de igreja, de religião. É Jesus. E tem gente que vem para a igreja e acha que está liberto. Não é a igreja que liberta, quem liberta é Jesus, porque a Bíblia diz que Ele pagou o preço do nosso pecado que nos tornava escravo, e aquela cédula de dívida Ele rasgou, e Ele cravou na cruz do Calvário, e Ele triunfou sobre os demônios. Quem liberta é Jesus de Nazaré. E para ser liberto tem que ter Jesus na vida. Pastor, como que eu tenho Jesus, a verdade que liberta? Quando eu creio. Quantos creem em Jesus aqui? Crer implica obedecer. Porque Satanás crê que treme, mas não obedece. Quem crê, obedece. Amados, a verdade que liberta tem nome, é singular, é real, é concreta. Ela me libertou. O nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Sabe por que que você é livre? Porque Ele morreu no seu lugar. Sabe por que que você é livre? Porque Ele pagou o preço. O corpo que era para ser rasgado era o meu e o seu, foi o dele. O sangue que era para ser derramado era o meu e o seu, foi o dele. Pela pisadura dele, nós somos sarados. Aplauda o nome de Jesus. É lamentável reconhecer, é triste reconhecer que tem gente que está na igreja e não está em Jesus. Mas não para.
Ainda em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz assim: olha, eu vou subir para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E aí ele diz assim, João 16, versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Veja bem, João 16, versículo 13: quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo, preste atenção. E quando ele vier, ele quem? O Espírito ele vos guiará por toda verdade. Jesus é a verdade, que eu tenho que crer. O Espírito Santo é a verdade, que eu tenho que receber. O crente templo do Espírito Santo, irmão, Satanás chega, bate na porta, o Espírito Santo abre e fala assim: pois não? Ah não, está ocupado, com licença. Mas o crente que crê, até acredita em Jesus, mas não é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o diabo vem e entra, porque o Deus que habita em mim e em você chama-se Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Diga para quem está do seu lado: o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Quer liberdade? Essa é a verdade, não tem outra. Jesus é a verdade que eu devo crer. O Espírito Santo é a verdade que eu devo receber. Mas não para por aí. João 17, versículo 17. Jesus faz uma oração. E nessa oração ele fala assim: Pai, eu não peço que o Senhor arranque eles do mundo. Não precisa tirar eles do mundo. Mas eu vou pedir uma coisa: santifica-os a tua palavra é a verdade. Num sermão, Jesus respondeu o que é a verdade. Porque Ele é a verdade que deve ser crida, o Espírito Santo é a verdade que deve ser recebida, e a palavra de Deus é a verdade que deve ser aprendida, conhecida. Essa é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Levante a sua Bíblia assim. Levante a sua Bíblia assim. Segure ela aí, segura ela aí. Segura ela no alto. Deus diz assim: passará os céus e a terra. Levante mais alto. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, nem um tio, nem uma vírgula, essa é a verdade de Deus. Abaixe sua Bíblia. Pai, santifica-os na verdade. E Ele responde: a tua palavra é a verdade. Só que ele tem que ser crido, o Espírito tem que ser recebido, e a palavra tem que ser compreendida, lida, entendida. Não, quem lê a Bíblia como popular, como diário da manhã, como livro qualquer, não é assim. É a boca de Deus que fala a verdade. Essa é a verdade que liberta, a Bíblia Sagrada. E infelizmente tem gente que acredita naquilo que o diabo fala, mas não acredita naquilo que a boca de Deus fala. Aqui diz que você é mais que vencedor. Quantos aí? Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Amém. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E quando você estiver lendo a Bíblia e ela disser aqui:
vós sois meus filhos. Você deve parar e falar assim: eu sou filho. Aí o diabo vai te acusar, que nada, você é um pecador, que comedor de feijão. Falou: eu como feijão e já fui pecador, mas o sangue de Jesus me limpou de todo o pecado. Amados, como Jesus venceu o diabo no deserto? Verdade, 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 verdade. Deixa eu te dizer, repreenda o espírito da mentira na sua vida. Deus tem me inquietado para falar sobre isso de uma maneira surpreendente. Crente pode falar mentira? Sim ou não? Crente deve falar a verdade ou a mentira? Verdade. Então por que nós mentimos? Mentimos para não levar prejuízo, mentimos para ganhar dinheiro, mentimos para ter prazer, mentimos porque somos irresponsáveis, e aí nos tornamos escravos do diabo, porque ele é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. Quando eu deixo de falar a verdade, eu estou dizendo assim: Jesus, por favor, dá uma afastadinha, fica lá um pouquinho. Capeta, Satanás, diabo, demônio, príncipe das trevas, Beelzebul, vem cá, vamos fazer uma aliança aqui. Me empresta a sua filha para eu não me dar mal. Você está entendendo? Não minta para filho, para mãe, para esposa, para patrão. Não minta para Deus, não minta para ti mesmo. Porque tem muita gente que crê em Deus, mas é escravo. Por isso Jesus falou para aqueles que creram, e por isso eu estou falando para aqueles que creem. Conheça a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é Jesus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra de Deus. Qualquer coisa contrária, ideologia política, e até igrejas e sacerdotes que pregarem diferente disso, não é a verdade. Porque a verdade é Jesus, que nós cremos, é o Espírito Santo que nós recebemos, e é a palavra de Deus que nós temos. Esta é a verdade que liberta. E antes de nós tomarmos a ceia, eu quero terminar aqui, irmãos. Essa palavra é muito forte. Eu disse que ela ia mudar vidas aqui hoje. O Espírito Santo pôs no meu coração que há 130 anos atrás foi um dia de delírio quando a princesa assinou. E hoje Deus colocaria em liberdade alguns que já creem nele, mas de alguma maneira se tornava refém da mentira. Não existem duas verdades. Olhem aqui para mim. Não existe verdade científica se ela não está alinhada com a palavra de Deus. Isso aqui vai para as redes sociais. Se a verdade científica é contrária à palavra, não é verdade. Para mim não. Porque a ciência diz, aquilo que não for provado no laboratório não é verdade. Até hoje não houve laboratório que provou que ele ressuscitou. Mas é verdade, sim ou não? Laboratório nenhum vai mostrar que o meu nome está escrito no livro da vida, mas está. Amém? Então eu fico com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz eu creio. Onde ela cala eu calo. O que ela não fala eu não falo. Essa é a verdade. Nós precisamos, irmãos, de libertação plena. E essa libertação vem somente da verdade. Só da verdade. Não tem outra coisa que te liberta. Olha aqui para mim. O mundo, diga o mundo, a carne e o diabo. Preste atenção. O mundo, a carne e o diabo. Só tem uma coisa que vence eles.
Jesus, Espírito Santo e Bíblia. Só a verdade. Só a verdade tem poder de nos livrar desses três inimigos. Só a verdade expõe esses inimigos. Eu não sei se você já ficou muito tempo fora de casa, ou entrou numa casa em que estava desabitada, escura. Quando você entrou e acendeu a luz, os insetos começaram a correr para lá e para cá, não foi? Barata e tudo quanto é porcaria. Por quê? Porque insetos noturnos não suportam a luz. A verdade é a luz que liberta, irmãos. Tem gente esperando um obreiro, um missionário, um pastor pôr a mão na cabeça dele e libertar. Você nunca será liberto. Porque a libertação, preste atenção no que eu vou te dizer, não é uma queda de braço entre Deus e o diabo, em que ora Deus vence e ora Deus perde. Não, Deus já venceu o capeta, a carne e o mundo. Amém, amados? Pastor, então o que é a liberdade? É conhecer a verdade. É a verdade de Deus. Quando eu creio, declaro e pratico, aí eu sou liberto. Não, Deus não está disputando o poder com o demônio. Deus não está guerreando com Satanás. Ele já perdeu, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que ele já foi esmagado debaixo do pé de Jesus. Quantos já leram isso aí? Já viu isso na Bíblia? Jesus arrancou o aguilhão da morte, do diabo. Arrancou. Pastor, mas por que eu continuo escravo? Por que Deus não me liberta? Porque não é Deus que vai te libertar, é a verdade. Verdade é a chave que Deus coloca no altar, mas você tem que vir pegar a verdade e sair com ela na mão, abrindo as cadeias das prisões com a verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não vou ceder ao pecado, porque só entra no céu quem é santo. Jesus Cristo morreu por mim, e toda vez que eu peco e desvio, eu crucifico Ele de novo. Essa verdade vai abrindo grilhões. Isso aqui é poderoso. Pastor, mas eu sou oprimido, eu tenho depressão, eu sou oprimido, eu sou possesso. Porque você quer. Escute o que eu estou te dizendo. Porque quando você declarar Jesus como seu Senhor, quando você receber o Espírito Santo na sua vida, e você começar a levar a sério essa palavra, você será livre. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Eu não gostaria que você saísse daqui como você já saiu de muitos cultos. A verdade, preste atenção aqui, é que nos liberta. Leia essa frase. Não é Deus e o diabo que está guerreando por você. É a verdade e a mentira. É a verdade e a mentira. É o falso e o verdadeiro. Do lado do falso, da mentira, está o diabo, o mundo e a carne, tentando te destruir. E tem muita gente que assim, inocentemente, mas eu creio em Deus. Não basta apenas crer. É preciso ser liberto. Preciso ser liberto. Amados, hoje é noite da abolição da escravatura. Há 2000 anos atrás, não há 130, Jesus assinou com o sangue dele na cruz do Calvário, dizendo: seja livre, eu te liberto, eu te liberto.
Agora eu preciso acreditar nessa verdade. Olha aqui, eu preciso viver essa verdade. Como eu queria olhar nos seus olhos, como eu queria pegar no seu ombro e te dizer: acredite na verdade. Não tem uma verdade na igreja e outra onde eu trabalho. Não tem uma verdade no púlpito e outra quando eu estou no comitê político. Não tem uma verdade aqui e outra na universidade. É uma. E o que me liberta é essa verdade. Como eu gostaria que nós pegássemos essa chave da verdade, sabe? Eu tenho me dedicado diante de Deus em trazer uma palavra nutritiva, substancial, que faça você sair da mediocridade do cristianismo da nossa geração e dê um passo numa dimensão superior. E essa dimensão da liberdade, porque tem muitos cristãos escravos. Tem muitos cristãos escravos. Gente, feche os seus olhos. Nós temos que tomar a ceia, nosso tempo já é vencido, mas feche os seus olhos. Você tem tido uma compreensão equivocada daquilo que vai te libertar. Não é um poder sobrenatural, não é um confronto de Deus e Satanás, não é a luta do bem e do mal, não. É quando você decidir viver a verdade. Quando você se entregar realmente para Jesus. É quando você não tiver nenhum Senhor da sua vida, só Jesus. A verdade crida. É quando você abrir o coração e falar: Espírito Santo, me dirija, guia os meus lábios, as minhas palavras. Espírito Santo, guia-me na verdade. E quando você se debruçar sobre a Bíblia e aprender como se comportar como templo do Espírito Santo, aí eu estou diante de alguém que é livre. Levante assim as suas duas mãos e faça uma oração nesse instante. Você já imaginou? Você já imaginou se algum escravo há 130 anos atrás dissesse: olha, eu não quero essa lei, eu quero continuar sub-humano, açoitado? A liberdade é uma prerrogativa que Deus tem para nós seres humanos. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha querida. Seja livre. Seja livre. Pastor Rodrigo, vem aqui. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Comece agora a tomar posse das verdades de Deus. Comece agora a renovar a sua aliança com aquele que é a verdade em pessoa. Deixa o Espírito Santo consolidar essa palavra no seu coração. Não, eu não gostaria que você apenas emocionasse mais uma vez. Eu gostaria que você decidisse ser livre a partir de hoje. Desça os seus braços, feche os seus olhos e adore a Deus, enquanto essa canção vai ser ministrada. Escute. Preso eu vivia em angústia e solidão, era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com seu poder me libertou. Aleluia! Com amor imenso hoje livre estou. Hoje sou livre, livre. Aleluia, eu só quero nosso bem. Hoje sou livre. Estou livre,
livre para sempre. Amém. Tá na hora, amigo, vem agora desfrutar. Jesus tira a tua algema. Aleluia. Ele quer te libertar. Cristo aceita qualquer um pecador. Aceitou-me com carinho, livre sou. Hoje sou livre, livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre. Hoje sou livre, livre para sempre. Amém. O que está acontecendo é o que na Bíblia está. Olha só. Tem um grande trono branco, onde Cristo irá julgar. Tem céu e inferno para escolher. Decida. Decida hoje, Cristo quer salvar você. Hoje sou livre, livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre. Hoje sou livre, livre para sempre.